Muito bem, o Elcio Franco espalhou aí todas as narrativas bolsonaristas, disse inclusive que o médico dele receitou para ele vários medicamentos, inclusive a hidroxicloroquina, que ele foi internado, né? Mesmo com a hidroxicloroquina, foi internado, aí teve, acho que até 25%, uma coisa assim, 20, 25, 15, de 15 a 25%, ele falou, não me lembro o número exatamente agora, de pulmão comprometido, né? E aí falaram, mesmo com a hidroxicloroquina, mas podia ser pior se eu não tivesse tomado a hidroxicloroquina, né? Alguém poderia ter perguntado se ele tomou água também durante o momento em que ele estava infectado e se por isso a água, portanto, foi a responsável pela sua recuperação. Quer dizer, os bolsonaristas continuam tentando fazer a população acreditar, ou pelo menos gerar a dúvida, de que o medicamento ineficaz, como disse a doutora Luana Araújo, um mestre pela Universidade de Johns Hopkins, que sabe das revisões sistemáticas dos estudos científicos robustos das instituições internacionais, ela mostrou que é um medicamento já considerado ineficaz, já descartado no mundo inteiro, tanto que nem Donald Trump, a quem Jair Bolsonaro emula, usou quando ficou doente. O Elcio, é bom a gente contextualizar do que se está falando hoje, porque às vezes se fica ali na superfície e não se tem o quadro geral. O que acontece é o seguinte, os países que fecharam rapidamente com a Pfizer para aquisição de vacinas, eles começaram a vacinar muito antes do Brasil. O Brasil enrolou e ficou meses atrasados, e durante todos esses meses de atraso da chegada de doses da Pfizer, depois que o Brasil, inclusive, foi para o final da fila justamente por não ter fechado antes, milhares de brasileiros morreram diariamente. É disso que se trata. E aí, quando você vê, ciente disso, o depoimento do Elcio Franco, você vê alguém ali que está relatando diversos encontros e atos de burocratas, de pessoas absolutamente incapazes de enxergar do que elas estavam tratando naquele momento. É claro que dentro do universo da narrativa que ele tenta colocar ali, de que não, sempre estivemos negociando, acontece que havia cláusulas assim, assado e tal, só que a gente sabe que o presidente não queria investir em vacina, o presidente queria investir em hidroxicloroquina. Ele achava que era para dar um medicamento para as pessoas e para as pessoas tomarem a atividade econômica novamente, porque ele queria indicadores altos para ser reeleito em 2022. Essa que é a verdade. Agora eles tentam enganar, né? Fingir, não, nós sempre quisemos e tal, acontece que não podíamos fechar um acordo com cláusulas leoninas, né? Aí no sentido de abusivas, né? Em que a melhor parte, ou maior, fica para um lado em detrimento do outro, draconianas, né? E começam a adjetivar ali as cláusulas para fingir que não dava para ter resolvido tudo mais rápido. Quando você ouve o depoimento, você fala, não, mas aí tem a consultoria jurídica desse órgão, tem a consultoria jurídica de outro, e aí houve uma reunião, e as consultorias jurídicas não chegaram a um consenso e tal, e eu participei dessa reunião, então havia ali o dissenso, e blá, 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 e aí o dia passa um dia, outro. Teve o glorioso momento em que ele falou que ele ficou sem o e-mail dele, suspenso lá por uma semana, e por isso não viu e-mail da Pfizer, né? É um negócio, assim, incrível. Já teve um depoente que falou a respeito do hackeamento, outro que falou que houve uma extração de dados, que não foi hackeamento. Agora você tem o caso da suspensão de e-mail. Tem uma pandemia no Brasil, um vírus correndo solto e matando os brasileiros. E o sujeito não tem canais para saber o que está acontecendo, que ele precisa resolver, tomar as devidas providências. Então, é um relato assombroso a respeito de burocratas que não conseguem demonstrar a empatia, a preocupação, a seriedade, a prioridade que era, naquele momento, salvar vidas de brasileiros. Os outros países, em outros países, os líderes, eles falavam diariamente com a Pfizer, ligavam de madrugada. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deu várias entrevistas muito tempo atrás. Não, ligo 5 vezes por dia para a Pfizer, já liguei 2 horas da manhã. Para a Moderna também, que é outra farmacêutica. Agora eles, não, é reunião para cá, aí foi para lá, aí não houve consenso e tal, não sei. A gente sabe muito bem que o presidente não endossava, não legitimava. Aí teve um momento também que o Elcio Franco falou,
não, olha só, as cláusulas da Pfizer, a Pfizer exigia isso, aí foi falando lá a listinha de exigências da Pfizer. Aí o vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, fez uma pergunta excelente naquele momento. Ele falou assim: isso aí não valia a vida dos brasileiros, não? Quer dizer, qual é o grande problema dessa listinha aí? A gente está falando de salvar a vida dos brasileiros. O mínimo era que se resolvesse rápido, mas não podia. E aí entra também uma caricatura dos militares, mas que esses militares que fazem parte do governo Bolsonaro se encaixam. Não são todos os militares. A gente sabe que existe gente decente, inclusive generais da reserva que estão aí tuitando, participando do debate público, com vergonha dessa gente que faz tudo pela boquinha no governo. Então tem uma caricatura militar que é a Pfizer estava pressionando a gente. Nós precisávamos vencer ali a Pfizer, não podia ceder, não podia dar o braço a torcer, que é um pouco dessa linhagem bolsonarista, né? Em que qualquer tipo de concessão soa como uma fraqueza. E o sujeito quem precisa posar de valente o tempo todo, de corajoso o tempo todo, ele não aceita, porque aquilo faz ele parecer menos macho, talvez, né? É o sujeito que não tem autoconfiança, então ele precisa da pose, precisa da valentia. E teve determinado momento que o Elcio Franco foi confrontado com um vídeo, não foi só uma vez, não, foram várias vezes hoje, que vídeos desmentiram as suas alegações, né? E aí mostrou lá que não temos, o vídeo dele antigo, não temos a intenção de comprar as vacinas chinesas, usando essa maneira bolsonarista de se referir à vacina do Instituto Butantan. E aí perguntaram a respeito disso: você não está dizendo que sempre quiseram vacina e tal, não sei o quê, mas está lá, tem o vídeo, é o senhor está dizendo, não vamos comprar as vacinas chinesas. Não, veja bem, é que naquele momento havia negociação em razão das cláusulas, então eu achei que, assim como eles estavam me pressionando, era uma forma de pressioná-los também, dizendo que não ia comprar. Você vê que todo o depoimento é uma tentativa de passar pano para essa demora, para esse negacionismo, que agora, né, resulta numa tentativa até de esconder cadáveres. É outra pauta aqui do dia do nosso programa. Então, você tem essa caricatura do temperamento militar que fez com que eles não quisessem ceder em nada, aparentemente, né, pela alegação que eles fazem. Repito, porque eles não tinham pressa nenhuma, porque o presidente, que é chefe deles todos, não queria, não apostou nisso. E aí eles falam da Anvisa, sendo que fecharam com a AstraZeneca, a vacina de Oxford, sem o aval da Anvisa. Não há coerência nenhuma no comportamento do governo. O Elcio Franco, ele ainda foi confrontado várias vezes com aquilo que ele disse e passou uma vergonha tremenda, né? Falando, repito, relatos a respeito de burocracia atrás de burocracia. Assim, o que eu queria lembrar é que o presidente Jair Bolsonaro, quando ele era candidato em 2018, vocês que acompanharam a campanha lembram muito bem, Jair Bolsonaro não entende nada de economia e dizia isso, e aí por isso tinha lá o posto Ipiranga, que era o Paulo Guedes e tal, e que ia resolver todos os problemas com uma agenda liberal que nunca foi implementada na prática, né? E ele dizia assim, tinha umas palavras que ele decorava para dizer em todos os discursos dele, e ele sempre repetia: nós vamos desregulamentar, nós vamos desburocratizar. Era a única coisa que ele sabia dizer. Aí ele dizia sempre: desregulamentar, desburocratizar. E o relato do Elcio Franco é o relato da burocracia, da boia que poderia salvar a parcela da população brasileira que estava se afogando e que ficou presa no excesso de burocracia de uma máquina de pessoas absolutamente... É pior do que incompetentes, né? É pior, são inconscientes da gravidade da situação e da necessidade de atuação por parte delas para resolver aquele problema urgente. Mas é que a estratégia, repito, é outra. A estratégia era a imunidade do rebanho. A estratégia era infectar a população brasileira o mais rápido possível para que ela
por já ter tido o vírus, ficasse imunizada. Eles só não pensaram que ia morrer mais de 475 mil brasileiros por Covid-19 até aqui, ó, junho de 2021. Vocês lembram quando o repórter perguntou para o Jair Bolsonaro, mas e a possibilidade de morrer 200 mil pessoas? E falou, 200 mil onde? Qual país? Não, ele achava que ia morrer no máximo 800 pessoas. E para ele morrer 800 pessoas, estava tudo bem. Não tinha problema. Paciência, lamento, mas a gente tem que viver. Não tem uma atitude de presidente da República de vamos evitar esse mal. Vamos evitar que as pessoas morram. Não, tem a tentativa de um candidato que quer e precisa ser reeleito em 2022 para manter o foro privilegiado, para manter o controle sobre a Procuradoria-Geral da República, para poder indicar ministro para o Supremo, para poder manter controle sobre a Receita Federal, para manter controle sobre a ABIN, né, que, aliás, é muito pouco questionada pelo Congresso Nacional, para manter escanteado e sucateado o COAF, para poder blindar a família dele, porque ele sabe muito bem o que a família fez dos gabinetes passados. Então ele precisa ficar lá, inclusive depois de toda essa competência, se a gente analisar sobre esse aspecto, competência em disseminar o vírus. Nisso, ele foi competente. Ele deu exemplo para a população de que era para não ter cuidado nenhum, de que era para retomar as atividades, porque senão você era frouxo, você era maricas. E o que aconteceu foi que o vírus se sentiu em casa aqui no Brasil. Ele adorou o vírus, a Covid-19. Ele falou, caramba, finalmente encontrei um país aqui absolutamente propício para o meu trabalho de infectar as pessoas. Esse presidente aí me ajuda uma barbaridade. Ele fala as coisas que eu penso. E aí o vírus foi lá e infectou todo mundo. Então, o depoimento do ex-secretário, que ainda falou que a atuação do Ministério da Saúde ficou limitada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, é uma tentativa de legitimar todas as narrativas bolsonaristas. Todas. Ele ainda... porque é bom lembrar, né, que tem regras que são previstas na Constituição, eu já li várias vezes aqui no programa, não vou ler de novo, falando a respeito da competência, e que citam, inclusive, a questão de políticas a serem adotadas para prevenir situações relativas à saúde pública, né? E essa competência é da União, dos estados e do Distrito Federal, e é também dos municípios. Então, o que aconteceu foi a necessidade de se impor medidas restritivas que poderiam ter sido mais severas no começo, né, estimuladas inclusive pelo presidente da República, mas ele combate isso desde sempre até hoje. Foi necessário que os gestores locais fizessem isso em razão da falta de imunização em massa, por culpa do presidente da República. E aí eles usam a impossibilidade do presidente da República de derrubar a medida restritiva imposta pelo gestor local como uma limitação para a atuação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ia fazer o quê? Ia seguir a estratégia bolsonarista de não ter restrição nenhuma e de deixar o vírus à vontade, mais à vontade ainda, né? Então, nesse sentido, se você for pensar sobre esse aspecto, tem até alguma razão o Elcio Franco, porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal limitou o governo federal no sentido de poder favorecer o vírus. Ele ficou limitado nessa tarefa que tomou para si. Ele não pôde favorecer tanto o vírus assim, porque os gestores locais ficaram com essa possibilidade de impor medidas restritivas. Então é tudo maquiado, se lança uma fumaça sobre tudo, e obviamente ele nega aquilo que o Fábio Weingarten, ex-secretário da Secretaria de Comunicação, né, e chefe da SECOM, falou numa entrevista a uma revista, né? Não é o que ele falou no depoimento dele na CPI, porque ele diz uma coisa para a revista, depois diz outra, quando sente que ele perdeu o acesso ali aos membros do governo. Então ele tinha dito que houve incompetência do Ministério da Saúde, que passou as informações erradas para o presidente Jair Bolsonaro. Coitadinho, né? Coitadinho. É como se fosse um assunto secreto, definido ali nos bastidores, como vocês veem nesses filmes americanos, só os agentes de inteligência do governo e aqueles chefes das Forças Armadas, naquelas reuniões secretas daquela sala,
que tem acesso a determinada informação sobre terroristas e tal, e o presidente precisa decidir se vai atacar, se não vai atacar. É como se fosse assim, como se o mundo não estivesse vivendo uma pandemia que está sendo noticiada, analisada, comentada em tudo quanto é lugar. E o presidente só tem as informações que vêm do Ministério da Saúde, aí essas pessoas passaram as informações erradas, mas o presidente não tem culpa nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma. Esse era o discurso para a revista do Weingarten. Aí veio o Elcio Franco e falou, não, esse negócio de incompetência do Ministério da Saúde, isso é a opinião dele, isso é juízo dele, nós não fomos incompetentes, nós fizemos tudo que era possível, fizeram nada, que os países no mundo civilizado começaram a vacinar na virada ali de novembro para dezembro, no começo de dezembro, e o Brasil ficou meses e meses com a vacinação empacada por causa desse bando de burocrata negligente, incompetente e subserviente a um presidente negacionista, mesmo quando as vidas dos brasileiros estavam em jogo.